Olha só, recentemente o Supremo Tribunal Federal vetou uma lei que impede limite de consultas a pessoas com TEA. E pessoas com autismo, na verdade, têm direito a consultas multidisciplinares e limitadas. E hoje a gente trouxe o doutor para a gente entender melhor o que está acontecendo, essa nova polêmica que está aí no ar e que todo mundo está falando daqui e dali e que a gente precisa entender melhor sobre essa polêmica, né, doutor? Seja bem-vindo. Opa, Vanusa, espectadores, é sempre um prazer estar aqui com você, com todos vocês, falando e trazendo conhecimento e informação, acima de tudo. Então vamos lá, doutor, vamos começar falando realmente sobre esses direitos, mas pelo menos assim, vamos explicar para quem está em casa o que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu em Mato Grosso e que de uma certa forma o Supremo Tribunal Federal vetou, na verdade, uma lei. A gente precisa primeiro entender que tem poderes e poder. Exatamente. Antes da gente adentrar o mérito de fato, a gente precisa saber que na justiça, na esfera do poder judiciário, existem camadas, existem níveis de poderes. Municipal, estadual e federal. Existem matérias que são de ordem e competência exclusiva de uma das esferas, como é o caso que trata sobre saúde, sobre planos de saúde, é uma esfera federal. O Mato Grosso é estadual e colocou essa lei, impôs essa lei. O que é que o Supremo falou? Ele não adentrou sobre o mérito, sobre é legal, assim, sobre é certo, é errado. Ele só disse o quê? Olha, você, Estado, não tem o poder de legislar sobre esse assunto. A única pessoa que pode legislar, ou que pode criar ou extinguir alguma lei sobre esse assunto é a União. Então, por conta disso... É o Supremo Tribunal Federal. O Supremo que poderia, ou então a Câmara Legislativa de uma criação, né, federal, da criação de uma lei federal. Ou que fosse permitido por eles que o Estado pudesse, cada Estado pudesse tomar essas contas. Ou se tivesse, mas né? O que não é nesse não assunto foi permitido. Nesse assunto específico, não. Certo. Então, o que ele disse só, olha, não vou entrar se é devido direito ou se não é. Só estou dizendo que você não deveria ter criado. Então vamos tirar ela não vai valer, porque não foi você que deveria ter criado. Então o Supremo, ele apenas disse isso. A vetação sobre a inconstitucionalidade, ou seja, foi criado por alguém que não deveria, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como está a situação hoje e o que o brasileiro tem que entender em cada estado relacionado ao assunto, porque ficou meio que vago, né? Quando as informações chegam nas redes sociais, nem todo mundo entende. E aí a gente precisa chamar a atenção da população e isso é algo que o doutor entende muito bem. Sim. Bom, primeiramente a gente tem que chamar a atenção, você que é usuário do plano de saúde, você que é cliente, que em regra geral... não se pode, de fato, limitar quantidades de consultas, né? Desde que for prescrito pelo seu médico. Existe uma lei, que é a Lei 9656, que é a Lei dos Planos de Saúde. E ela é muito clara ao dizer, não pode haver essa limitação. Mas isso é uma regra geral. Entretanto, existem vários tipos de planos de saúde. Sim. Existem os planos de saúde que são esses que nós chamamos de individuais ou familiares, que esses eles são regulados pela Lei 9656, tá bom? E esses não podem, mas existem alguns outros, como por exemplo, os de empresariais, que são feitos por empresas, os CNPJs, tem os que são coparticipações e tem aqueles também que a gente chama que são de autogestão. Quais são esses? São aqueles que são feitos por uma empresa própria, por exemplo, um banco. Banco X cria o seu plano de saúde. O Estado, por exemplo, o Estado aqui do Piauí, ele tem um plano X, é de autogestão, ele cria para se autogerenciar. Esses outros planos, há uma possibilidade de se haver algum regramento sobre a imposição de limite, sobre a imposição de quantidade de consultas num determinado período. Por exemplo, a cada 6 meses você só pode ir uma vez em uma determinada especialidade, no neurologista. Então, nesses casos e nessas situações, há uma possibilidade. Claro que a gente sempre vai ter que observar se isso não extrapola ou se isso não
invade o direito fundamental do paciente ou do cliente. Direito o quê? A saúde. Porque a gente tem aqui a Constituição. A Constituição, ela preza pela segurança do paciente acima de qualquer outra coisa. Então, a gente tem que sempre estar analisando e sopesando na balança se está havendo essa relação equilibrada, mas sempre observando. Olha, antes de falar, está sendo abusivo ou não alguma conduta? Em qual é o momento, em qual plano de saúde eu estou? Por onde eu estou sendo regulado? E qual é, de fato, essa restrição que está havendo? Doutor, a gente tem observado nos últimos tempos também que aconteceu algumas coisas meio que desagradáveis através dos planos. Por exemplo, pessoas que já estavam há muitos anos nos planos e que, de uma certa forma, a partir do momento que passaram a utilizar mais o plano relacionado a psicólogos, psiquiatra nem tanto, porque psiquiatra hoje você quase não consegue praticamente por planos, né? É mais difícil, essa é a verdade, é mais difícil. E o que aconteceu? Pessoas que estavam precisando das terapias, aconteceu situações adversas. Dentre elas, as pessoas foram praticamente forçadas, até por pressão mesmo, relacionado por exemplo, se você atrasou coisa mínima, já se criava uma situação para que você perdesse esse plano, para você fazer um outro plano e que fosse com coparticipação. Muitas pessoas passaram por essa situação, infelizmente algumas delas não foram ouvidas, não foram valorizadas, pessoas que já tinham muitos anos pagando plano de saúde e que se viram na necessidade, principalmente depois da pandemia, de ter psicólogos. Hoje a gente sabe que cresceu muito a questão também de problemas psicológicos e também da descoberta de autismo já na fase adulta. Exatamente. Essa foi uma situação, Vanusa, que infelizmente, principalmente no segundo semestre do ano passado, teve uma grande onda, digamos assim, que foi um desligamento em massa dos planos de saúde, dos usuários pelo plano de saúde. Sim. São situações que, claro, a gente deve olhar caso a caso, mas já chegou até o nosso conhecimento muitos clientes que realmente houve um desligamento indevido. Inclusive planos que o valor era mínimo, porque criança a gente sabe que o valor é diferente de adulto, e que tinham datas bem específicas, datas praticamente as mesmas datas, onde o valor maior não foi desligado, não foi, como é que eu posso dizer... Essa pessoa continuou com o plano, mas o plano do filho não. Exatamente. Foi o que a gente chamou de um desligamento seletivo. Muito complicado isso, Muito complicado. Né? Sempre quando você passa por uma situação, você tem que procurar, principalmente um advogado especializado na área, para ela analisar. É caso a caso. A gente não pode aqui de forma nenhuma, nem ser leviano, nem ser imprudente, de generalizar toda a situação. Mas a gente já teve conhecimento de casos que houve sim um desligamento indevido. Nessas situações, se você tiver alguma dúvida, procure um especialista. Ele pode analisar, olhar e te dar uma resposta no sentido: olha, realmente você foi desligado, falta de pagamento, está aqui, você perdeu seu direito. Ou não, ou ele pode te orientar e dizer: olha, realmente não foi feito como deveria ser, você ainda tem uma possibilidade de reativar, de manter. Porque saúde, principalmente a gente sabe que aqui no Brasil, ou no mundo, é algo que é muito importante, muito caro, no sentido de você com saúde, você pode fazer qualquer coisa. Você sem saúde, se você não tiver acesso à sua saúde... E plano é aquele momento, né, doutor? Porque você pode passar uma vida inteira pagando, mas provavelmente você vai precisar... Você nem quer precisar. É o tipo de serviço que eu acredito que todo mundo quer pagar, mas não quer precisar. E terminar a vida sem precisar usar nenhuma vez. É só uma garantia, é só uma prevenção. Só uma garantia. Mas assim, é muito triste quando as pessoas chegam nessa situação. Agora vamos falar da coparticipação diante dessa situação. Por exemplo, essas pessoas que estão agora, essas pessoas que precisam desses atendimentos, precisam de consultas, de sessões de terapia, com a coparticipação, nesse caso, vai ter que se pagar independente? Vai ter que se pagar a coparticipação. O que está sendo se discutido muito, Vanusa, e que a gente já tem visto algum movimento do judiciário, é sobre a coparticipação não poder ser maior do que a mensalidade que você paga. Suponhamos, eu pago R$400 de plano de saúde
Então, o máximo que eu poderia pagar de coparticipação seria mais R$400. Então, minha base de despesa, o que é muito, seria ali R$800. Ainda é um movimento muito tímido no judiciário, mas é uma forma que o judiciário está vendo também de resguardar e de reequilibrar uma situação. Porque às vezes o que acontece? Às vezes a coparticipação está sendo 2, 3, 4, 5 vezes maior do que o plano, a mensalidade base que aquele paciente paga. Mas, infelizmente, não tem como se você contratou nessa modalidade, você tem que pagar. Muitas modalidades agora já estão saindo só muitos planos de saúde só estão lançando planos nessa modalidade, ou coparticipação, se for individual, ou através de uma empresa, né, CNPJ, que é um empresarial. Então a gente chama a atenção da população e também dos estados, para que fiquem atentos, porque o STF está de olho. Não adianta lançar leis passando por cima do que já está feito. Não adianta. O que nós temos que fazer é fazer um movimento em Brasília mesmo. Isso é uma matéria que é tratada no âmbito federal. Até porque, e nesse ponto eu entendo que é acertado, porque uma decisão em Brasília ela vai valer para todos os estados. E como eu já venho batendo muito, isso é uma matéria de extrema importância para a nossa vivência, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, é algo que deve haver sim, até para trazer uma segurança para a gente, que toda a legislação seja aplicada de forma uniforme em todo o território nacional. Doutor, vamos chamar a atenção mais uma vez dos direitos das pessoas com autismo, né? E chamar a atenção da pessoa autista. O que ela tem de direito? Medicamentos, ela tem direito em consulta, sessões de terapia. Pronto. Enfim, vamos falar dessas carências aí do plano. Pronto. Ó, você que é paciente, principalmente a gente está falando aqui de autista, você tem direito sim a ser diagnosticado por uma equipe multidisciplinar, porque o diagnóstico do autismo ele acontece por vários estudos clínicos, digamos assim. Sim. Você vai no neuro, vai no psicólogo, então uma série de profissionais, um diagnóstico em conjunto. Então você tem esse direito. Outra coisa que você tem direito de ser e fazer o plano terapêutico que for passado pelo seu médico. O que se questiona muito foram 3 vezes de fono na semana, mas o outro foi só 1. Então o plano só quer pagar o que foi, mas para esse aqui foi só 1. Você tem que entender que cada plano terapêutico é individualizado para cada pessoa. Então você tem o direito à quantidade que for lhe passada. Um fono, se for 2, 3, 4, tem crianças, por exemplo, que fazem 5 vezes na semana. De segunda a sexta, vão no fono, vão em outros, são psicólogos, psicopedagogos. E tem outros que vão 1 vez por semana. Qual é o que está certo? Não tem certo e errado. A necessidade. Que fique muito claro aqui. Cada pessoa é uma pessoa, não há certo e errado. Você que é paciente, você tem direito a receber o tratamento que o seu médico lhe passar. O médico é quem estuda. E outra coisa, isso já é consolidado e é uma jurisprudência no país inteiro. São Paulo, que é um tribunal muito forte, ele já tem isso, inclusive simulado, que a prescrição médica é como se fosse lei. O médico estudou para estar diagnosticando, para estar tratando. Então, se ele estudou e passou aquele plano terapêutico, não pode o plano de saúde dizer, não é 5 vezes, é só 1. Então fique muito de olho, observe bastante essa situação. E também isso não quer dizer que ao longo do tempo, e é o que a gente quer, esses planos possam variar. Como a gente já viu e já viu pessoas próximas em que começou com tratamentos de 5 dias na semana e com o tratamento sendo seguido foi diminuindo para 3, hoje em dia fica só com 1, já tem uma possibilidade de espaçar para 15 dias, mas com acompanhamento médico e uma gradação.
Porque até o próprio autismo é uma síndrome que até então ela não tem cura, é um tratamento contínuo. Mas cada vez que nós vamos fazendo, ela vai se tornando menor, os efeitos. E é isso que nós queremos. Muito bom. O que a gente quer de verdade é que cada dia que passa a gente possa entender mais outro, entender que essas pessoas estão aí e que elas precisam de qualidade de vida. De vida. Elas não têm nem que ser tratadas como pessoas que estejam passando por doenças, mas elas precisam ser tratadas como pessoas e seres humanos que precisam ser respeitados. Inclusive porque a família está junto nessa história. E a família adoece. O pai e a mãe adoecem, a família adoece, é muito triste. Então, há problemas mais graves e que tão grave é de você ver uma família inteira sofrendo. É muito triste. E chamar a atenção para o seguinte, que Deus abençoe que o Estado, amanhã ou depois, possa trazer mais e mais psicólogos para dentro do Estado, para que eles trabalhem sendo pagos em nome de Deus pelo Estado, para que essas pessoas precisem usar menos e menos o plano de saúde e que tenham direito a essa psicologia, que tenham direito a esse tipo de acompanhamento como algo necessário e não como doença, sabe, doutor? Que a gente possa ter sessões de terapias gratuitas para a população e que não fique tão caro ao ponto dos planos tirarem tanto proveito assim. Exatamente. Essa é a verdade. Porque muitas pessoas enriquecendo e o povo empobrecendo. É verdade, não. E somos nós que pagamos todos os impostos, todos. A gente é que vive colocando esse povo para estar mais rico ainda. É isso que é o mundo ideal, é realmente que o Estado pudesse. Tanto é que os planos de saúde, ele é chamado de uma saúde suplementar, né? Ele é suplementar. Por quê? Aqui a nossa Constituição, ela garante, pelo SUS, uma assistência total. Claro que não é da forma como nós gostaríamos, mas a gente persegue esse ideal de que chegue um dia que seja oferecido uma saúde total e nós não cheguemos a precisar dessa saúde suplementar. Tu já imaginou os planos nos adularem para fazer parte dos planos? Esse é o melhor dos mundos. Doutor, eu vou ser bem sincera para o senhor. De verdade. Talvez o Estado consiga valorizar ainda mais esses psicólogos financeiramente do que os próprios planos. É onde mora o maior problema. Porque a gente vê um lado, mas a gente não vê o outro lado. Às vezes um psicólogo desse ganha uma mixaria muito pequena para atender. Coisa que muitas vezes não acontece com os planos. Então, quando o dinheiro chega, não chega com a mesma qualidade nos profissionais. A gente tem que ver o todo. E aí, quem sabe, né? Isso vem acontecer. Eita! Estou aqui. Vamos lá, né, doutor? Torcer por isso. Afinal de contas, a população merece e precisa. Com certeza. E veja a quantidade de pessoas aí necessitadas com os psicólogos. E a gente sabe que tudo que uma mãe quer, que ela precisa muitas vezes desse apoio psicológico. Desse apoio de um profissional, porque no final de tudo, você é consultado, diagnosticado, mas você tem que fazer as sessões. Verdade. Para que tenha mais qualidade. Então, se a gente tiver psicólogos contratados pelo Estado, aí a gente vai longe. Com certeza. Né, doutor? Com certeza. Mais emprego, mais economia girando. Mais qualidade de vida, mais saúde, é isso que nós queremos. Doutor, quem quiser entrar em contato com você, tem o Instagram. Tem o Instagram, @VictorBonaADV. Tiver alguma dúvida sobre o assunto, é um assunto que para mim é muito caro, eu respiro e vivo sobre direito da saúde, direito médico e da saúde, que engloba tudo. E meu papel aqui é levar informação, acima de tudo. Esse quadro, parabenizo o programa e você, Vanusa, e toda a equipe, porque esse quadro semanalmente traz pessoas para a gente levar informação. E informação é libertador. Quanto mais informação, mais liberto você tá. Então, muitíssimo obrigado. E a gente que agradece, doutor. Olha, Direitos e Deveres volta na próxima semana.